Eu tive muitas lutas e fiquei muito frustrada nos primeiros anos de caminhada com Deus, lutas às quais eu descobri que eu não tenho que tê-las mais. E por isso é bom às vezes quando você pode aprender com os erros de outra pessoa. E assim, esta noite eu quero falar com você sobre a intimidade com Deus, porque acredite ou não, o relacionamento mais próximo que você tem é com Deus. E quanto mais profundo é seu relacionamento pessoal com Deus, e pessoal significa que é entre você e Deus, e quanto mais profundo é o seu relacionamento pessoal com Deus, mais o diabo tem medo de você. Então, eu vou dizer isso de novo. Quanto mais profundo, mais íntimo e mais pessoal e mais genuíno e mais real o seu relacionamento é com Deus, mais o diabo tem medo de você. Eu não sei realmente se o diabo incomoda muito se nós somos parte de alguma organização, tentamos seguir todas as regras, regulamentos religiosos, não há nenhuma verdadeira ligação do coração, e se somos meio falsos com Deus. E, sabe, eu me lembro de quando há anos atrás, eu cheguei a pensar, eu não vou contar isso para Deus, porque realmente eu não queria falar. E como eu fui tola, ele sabia tudo e tudo o que ele queria. Era que eu me abrisse e falasse com ele sobre tudo o que eu precisava. Eu acredito que as duas chaves para a intimidade com Deus, e eu sei que às vezes, você sabe, homens recuam um pouco com a palavra intimidade, então apenas supere isso. E sabe, Deus quer relacionamento próximo, íntimo, pessoal, amoroso, dinâmico, poderoso e forte com você. Ele quer ser seu amigo. O cristianismo não é sobre uma ida semanal à igreja. Imediatamente temos que superar isso. Você é cristão? Eu vou à igreja? Isso realmente não me diz nada. Você está apaixonado por Jesus? Você está andando em obediência? E por que você vai à igreja de qualquer maneira? Para obter a sua bênção? Estou indo para obter minha bênção, preciso ter a minha bênção. Ou você vai para ser uma bênção? Você vai para ter comunhão com outras pessoas, ser instruído na palavra e adorar a Deus com todo o seu coração. Você sabe, eu acho que a igreja não esteja pressionando o mundo como deveria. Há uma escuridão lá fora, pessoal. E é a hora de ligarmos as lâmpadas. Nós somos a luz do mundo, mas muitas pessoas têm se esquecido de ligar a lâmpada. E então nós realmente precisamos, incluindo eu mesma, realmente precisamos desesperadamente ficar mais sérios sobre o que está acontecendo no mundo e em nossas próprias vidas e perceber que vamos estar diante de Deus a qualquer momento para dar conta da nossa vida. E não é nem mesmo sobre céu e inferno, somos salvos pela graça, mas, meu Deus, eu não quero perder tempo. Eu não quero desperdiçar o tempo de Deus. Eu não quero ser alguém que não dá frutos. Eu não quero estar aqui apenas ocupar espaço. Eu não quero passar meu tempo discutindo com Deus sobre coisas tolas. É hora de me submeter a Ele totalmente. Esta é a hora de obedecer. Esta é a hora de começar a ser real nestas coisas e ser verdadeiro com Deus. E eu acredito que duas das principais chaves para um relacionamento próximo e íntimo com Deus, quantos de vocês querem isso? Ok. Acho que as duas chaves são a verdade. Realmente ser verdadeiro com Deus. Não se segure, não tente manter certas áreas em sua vida apenas para você e não deixando Deus entrar nestas áreas. Oh, não, Deus aqui não, menos isso, tudo menos isso. Todas as áreas. Tudo. Jesus disse, todas as coisas que o Pai tem são minhas e todas as coisas que eu tenho pertencem ao Pai. Se você tem pequenas áreas que está segurando, não quer deixar Deus entrar e você pensa, estou indo muito bem nessas áreas, eu não vou deixar Ele entrar aqui, você não vai entrar nessa aqui. Não, em tudo. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Então, na verdade, a relação com Deus, a oração, nós a transformamos em algo que realmente não é uma oração, isso deve ser uma obrigação, e oração é simplesmente falar com Deus, e falar com Deus honestamente, como você falaria com um amigo, não tentando ser um falso. Você não tem que mudar a sua voz quando você orar. Oh, Santíssimo Pai Eterno. Eu ouvi as pessoas fazerem isso.
É como se você falasse com uma voz e orasse com outra voz, gente. Eu aposto que Deus está apenas pensando, quando é que você vai esperar isso? Eis-me aqui, Deus. Joyce novamente. Verdade é tempo. Se você quer ter intimidade com Deus, vai ter que investir tempo nisso. E eu vou lhe dizer, se não está disposto a fazer isso, então você vai desejar algo em toda a sua vida que você nunca vai ter. E vai faltar sempre alguma coisa, porque se Deus não tem o primeiro lugar na nossa vida, agora escute-me, nós nunca jamais vamos ser realizados. A verdade é que há um buraco do tamanho de Deus no interior de cada um de nós e nada se encaixa nele, exceto Deus. Nenhuma posição no trabalho vai se encaixar, nenhum namorado ou namorada, nenhum marido, nenhuma mulher, nenhum filho, nenhum amigo, nenhum cargo no trabalho, nenhuma quantidade de dinheiro, nenhuma coisa certa, nada vai preenchê-lo, nada. Só Deus. Tudo o que Deus nos diz é para o nosso benefício. Agora, eu fiquei tão surpresa quando eu descobri que, como crentes, temos poder. Veja, eu fui à igreja há muitos anos e ninguém nunca me disse isso. E assim, portanto, eu vivi uma vida derrotada. Eu era uma pessoa no caminho para o céu, mas não tinha alegria na minha vida. Então, eu desprezava as pessoas. Eu acho que é uma das coisas mais trágicas do mundo ser cristão e ser infeliz. Você ouviu-me? De fato, eu acho que um cristão infeliz é uma tragédia. Eu só não acho que os dois... É exatamente como isso. Não deveria sequer ter dito na mesma frase. Porque tudo a respeito de pertencer a Cristo é ser feliz, nossos pecados são perdoados. E você tem um começo novo em folha, você é uma nova criatura em Cristo, você tem esperança. Isso não é como se tudo apenas... Não significa que não teremos problemas, mas nós temos Deus. As pessoas dizem, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo outro. Bem, ei, graças a Deus você está passando. E você não está preso em algum lugar de onde você não pode sair? Eu costumava dizer, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Um dia o Senhor disse no meu coração, bem, você está passando, Joyce? Graças a Deus estou passando. Graças a Deus não estamos passando ou tentando passar sem Deus em nossa vida. Você pode ter problemas, mas como seria tê-los sem Deus? Isso não seria bom. Amém? E por isso precisamos aprender a ficar muito sérios em nosso relacionamento com Deus. Deus nos oferece o poder, mas esse poder vem através da nossa intimidade com Ele. Passei anos gritando com o diabo, eu gritei e repreendi até que eu perdi a voz e ainda assim eu não obtive qualquer vitória. E um dia Deus apenas realmente tomou conta de mim quando eu estava orando do jeito que eu pensei que era, isto é, gritando. E Ele disse, por que você não vem a mim? Por que você não estuda e vê como Jesus fazia guerra espiritual? Ele não tinha nenhum problema com o diabo. Quando Jesus veio à cidade, ele foi embora. Eu não quero vir a Fênix uma semana antes e gritar com demônios durante toda a semana antes de eu vir pregar. Quando eu entrar, eu quero que o diabo saia. Amém? E... sabe, quando você for para o trabalho, todos os demônios devem se esconder. Quando você coloca os pés no chão de manhã, um demônio deve dizer ao outro, oh meu Deus, ela levantou de novo. Oh não, é ela novamente. Não isto. Oh o diabo, e o diabo, e o diabo, e o diabo. Nós falamos tanto no diabo. E por isso, se apenas olharmos como Jesus viveu, e o fato de que ele não tinha nenhum problema real com o diabo, ele ganhou todas as batalhas, enfrentou cada tentação, saiu vitorioso. Você começa a aprender algumas lições muito rápido. Eu não vou entrar em tudo isso, essa é uma outra série, mas uma das coisas que você vai encontrar é que ele sempre passou muito tempo com o Pai. Ele sempre passou tempo com Ele. Nós somos fortalecidos em nosso relacionamento com Deus. Eu sei que se eu perguntasse, todos seriam verdadeiros. Quantos de vocês têm dificuldade de passar um tempo de qualidade regularmente, um tempo de comunhão com Deus? Você tem dificuldades em disciplinar-se a si mesmo? Provavelmente quase todas as mãos se ergueriam. E por isso, se o diabo luta conosco tão duramente nisso, por que você acha que é? Sim, por quê? Por que você acha que é? Eu digo às pessoas o tempo todo, eu estou contente que você assistir meu programa na TV de manhã, mas eu não quero que você troque Deus por mim. Você me ouviu?
Não pense que porque você assiste um programa na TV, que esse é o seu tempo com Deus. Estou feliz por você ter vindo, espero que você fique aqui toda semana. Eu vou estar aqui domingo de manhã, no culto das 10h45, você pode ir para a igreja e depois voltar e correr para cá de novo. Eu estarei também às 6 da tarde. Você é bem-vindo, mas eu quero que você passe tempo com Deus, eu quero que você se levante pela manhã e eu quero que você busque a Deus antes de vir para cá. Amém? Eu quero que você tome notas. Em seguida, eu quero que você fique com Deus e passe por estas notas, porque sabe o quê? Nós podemos dar-lhe pedaços do que você precisa para a sua vida. Você pega um pedaço hoje e um pedaço amanhã, amanhã à noite e no sábado. Alguns vieram para a escola pastoral para obter todos os tipos de pedaços, mas isso é tudo que você vai ter até que você vá a Deus com isso. E diga, eu tenho todo esse grande conhecimento e a palavra, mas eu quero que isso funcione na minha vida. Então, Deus, eu estou trazendo isso para dizer que eu não sou nada sem você. E eu aprecio os dons que você dá às outras pessoas e como elas ministram para nós, mas elas não são você. Eu estou pedindo para você colocar isso na minha vida e fazê-lo funcionar e me dar mais revelação. Não se atreva a apenas ouvir algumas mensagens e ir para casa com plano, achando que você vai mudar o mundo agora porque tem mais informações. Um dos nossos maiores problemas, eu acho, se você quer saber a verdade, é que nós ouvimos muito rápido. E nada disso fica enraizado em nós. Quero dizer, meu Deus, com CDs, rádio e CDs e DVDs e todo esse material disponível, aqui neste país você pode ouvir 20 mensagens diferentes em 5 dias. E certamente entendemos que nenhuma delas se torna muito realidade para nós, porque nós temos que meditar sobre as coisas, temos que estudá-las. Elas têm de descer ao nosso interior. Ouça tudo, mas quando você ouvir algo que é como, cara, isso é tudo que eu preciso, isso vai ser grande na minha vida. Faça anotações sobre isso, e então você precisa fazer um curso universitário sobre isso, e você precisa ir a Deus e dizer, eu preciso fazer um curso sobre isso, eu quero estudar, aprender, eu preciso crescer, eu preciso procurar essas palavras, eu preciso olhar para todas essas escrituras na Bíblia. Não há nada como um estudo pessoal. Não troque o estudo pessoal por apenas alguém que tenha estudado e vem lhe passar uma palavra mastigada. Amém? Deus é grande, Ele tem um grande plano para a sua vida, Ele é o seu parceiro, mas Ele não vai fazer tudo para você. Ele lhe dará força e a capacidade de fazê-lo, e Ele vai dar a sabedoria para fazê-lo, mas Ele não vai fazer tudo para você. Você terá que se esforçar, terá de perseverar, você vai ter que ser firme, vai ter que se recusar a desistir. Algumas coisas em sua vida que você vai ter que deixar de lado, vai ter que fazer algumas coisas que você não quer fazer, algumas coisas que você gosta, você vai ter que parar de fazer. Mas cada uma delas vai fazê-lo tão feliz mais tarde que você dificilmente será capaz de ficar sem elas. Nenhuma disciplina no presente parece motivo de alegria, mas mais tarde, será que alguém vai começar a se preocupar com mais tarde? Porque sabe o que? O mais tarde vai vir para você, quer você acredite ou não. O tempo não para ninguém, sabia? Aleluia! Efésios 6:10. Vou pegar algumas escrituras e provar a você que Deus lutará suas batalhas se você apenas optar por desenvolver um estreito relacionamento com Ele. Finalmente, fortaleça-se no Senhor. Seja habilitado através de sua união com Ele. A palavra união significa unidade. É outra maneira de falar sobre este profundo, íntimo, próximo e pessoal relacionamento com Deus. Se eu lhe desse uma definição da palavra íntimo, significa estar envolvido, estar consciente de cada detalhe. Deus quer estar envolvido em cada detalhe de nossa vida. Meu Deus, eu me lembro quando Deus me tocou no ano de 1976 e encheu-me com seu Espírito. Ele me tocou de uma maneira tão impressionante. E então tudo sobre Deus se tornou tão real para mim. E você sabe, Deus fala conosco. Como você pode ler a Bíblia e não pensar que Deus fala conosco? Quero dizer, Deus nos conduz, Ele nos guia. Agora, sabe, nós não estamos ouvindo vozes o tempo todo. Eu acho que, bem, quem você pensa que é? Você acha que tem uma linha direta para o céu? Bem,
As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e a voz de um estranho elas não vão seguir. Se sabemos a palavra, podemos ouvir Deus. Eu sei que isso é verdade, porque quando Deus tocou na minha vida nos anos 70, eu não estava procurando ouvir a Deus, eu nem sabia que alguém pudesse fazer isso. E eu comecei a ouvir de Deus, eu fiquei tão animada, eu não conseguia conter-me. Mas você sabe, o dia em que Deus me tocou foi uma sexta-feira, eu jogava boliche na sexta-feira à noite, num campeonato que eu e David fizemos. Agora escute, eu quero mostrar-lhe como Deus quer ficar íntimo com você. Seu relacionamento com você não é totalmente sobre coisas espirituais. Deus se preocupa com cada detalhe de sua vida. O supermercado, a limpeza da casa, a troca do óleo, a condução no trânsito, o trocar das fraldas. Estamos falando de intimidade com Deus. Ele quer se envolver em tudo o que diz respeito a você. Você tem que parar de deixá-lo fora pensando que ele não se preocupa com isso. E então eu estava jogando boliche na noite de sexta e eu não estava à procura de uma palavra de Deus sobre o meu boliche. Quero dizer, eu nem sabia que isso era possível. Eu ouvi aqui em meu espírito. Por que você não me pede para ajudar a jogar? Eu pensei, eu não vou fazer isso? Mas veja como eu pensava. Deus, ele está apenas reservado para grandes desastres e coisas espirituais e muito religiosas. Boliche? Daí comecei a ouvir coisas como: por que você não me deixa ajudá-la a domar o cabelo para não ficar tão nervosa? Eu quero dizer, você não tem ideia, por favor me escute, você não tem ideia o quão empolgante será o seu relacionamento com Deus se você simplesmente se abrir. E então simplesmente perceber que Ele está interessado em cada área de sua vida. Por favor, ouça o que eu estou tentando dizer. Se eu pudesse ensinar apenas duas coisas, o que eu não posso, porque tenho que ter novidades para a TV, mas se eu só fosse ministro viajando e pudesse ir ao lugar de igreja para igreja, eu pregaria duas mensagens. Esta é a caminhada em amor. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz, este é o mandamento mais importante: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, toda a tua força. Apaixonadamente você deve amar a Deus com tudo aquilo que você tem. E o segundo é semelhante a ele: amarás o teu próximo como a você mesmo. Nós, igreja, temos trabalho a fazer. Nós temos que colocar algumas coisas em ordem. Esta é a hora de crescer. Amém? Eu estou implorando para você perceber que Deus quer ser envolvido em todas as áreas de sua vida. Pare de tentar excluí-lo das coisas. Não divida a sua vida entre o secular e o sagrado. Saiba que tudo se torna sagrado quando Deus está em você. Ir ao supermercado pode ser tão santo como ir à igreja, se você vai com Deus. Onde quer que você vá, quer dar a alguém uma palavra de encorajamento, você quer colocar um sorriso no rosto de alguém, fazer alguém se sentir melhor, quer prestar atenção às necessidades e quer estar pronto para atendê-las. Vá para fora e seja um espião para Deus. Amém? Você pode ficar tão animado sobre a sua vida que você mal saberá o que fazer. Você vai ter um propósito. Meu objetivo é deixar a minha luz brilhar. Meu propósito é colocar um sorriso no rosto de outra pessoa. E não apenas me levantar de manhã e só ficar nervosa e deprimida porque tudo não está indo do meu jeito e dar a Deus os meus 25 itens que eu quero nesse dia para continuar salva. Talvez você tenha vindo a esta conferência: bem, Deus, se eu não ouvir algo neste fim de semana, se eu não obtiver uma palavra neste fim de semana, Deus, eu acho que eu não posso ir em frente. Bem, você acabou de ter a palavra. Agora, louvado seja Deus, você pode ir em frente. Ame a Deus, ame as pessoas. Amém? E vocês são pessoas, amem a si mesmos. Intimidade, amar totalmente, sem reservas. Uau! Ter em nossos corações em todos os momentos. Estar familiarizado, estar perto, compartilhar as coisas juntos. Amizade.
a união das duas partes. Fortaleçam-se no Senhor, seja habilitado através de sua união com Ele. E no seu forte poder, aquela força sem limites que Ele provê. E vistam toda a armadura de Deus, a armadura de um soldado fortemente armado que Deus concede, para que vocês possam ficar firmes contra todas as estratégias e os enganos do diabo. Como seremos capazes de fazer isso? Seja forte no Senhor. Seja habilitado através de sua unidade e união e companheirismo e relacionamento íntimo com Ele. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, disputando apenas componentes físicos, mas contra os poderes, os espíritos mestres, que são os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões sobrenaturais celestes. Deixa eu lhe dizer algo. Há muitas coisas acontecendo no reino invisível que nós esquecemos. Há um reino invisível que é tão real quanto este reino que vemos. E há uma proteção divina, anjos para nós, mas há muita maldade, muito mal e muitas forças demoníacas que querem vir contra nós. E eu vou dizer, é melhor você estar vestido com a armadura da luz e toda vez que você passar tempo com Deus, vista-se de Cristo e vista-se também da luz. E vista esta nova natureza e o diabo não saberá o que fazer com você. A luz que cobre você vai cegar a ele na escuridão em que vive, se você aprender como brilhar. Alguém magoou você? Vá passar tempo com Deus. Não vá fofocar sobre a pessoa e contar 40 amigos que não podem te ajudar em nada. Não estou dizendo que é errado falar com as pessoas. Deus usa as pessoas. Graças a Deus Ele nos usa uns aos outros. Mas exageramos. Corremos para o telefone quando devemos correr para o trono. Você tem que ser seu melhor amigo. Quando você sentir que está ficando desanimado, vá a Deus. Quando estiver com raiva, perdeu o controle, precisa perdoar e não consegue, vá a Deus. Deus lhe dará força, lhe dará energia. Você diz, Deus, eu não vou deixar esse lugar de oração até que você me dê a graça para sair daqui e fazer a sua vontade e tratar as pessoas de maneira que você quer que eu as trate. Você tem que orar. Não tem que haver uma grande coisa espiritual. Você não tem que estar num determinado lugar. Você pode trancar-se no banheiro, no shopping center. Meu marido recebeu o batismo do Espírito Santo quando ele tinha 18 anos, no banheiro, no seu trabalho. O Espírito Santo não tem medo de pinico. Eu não pude resistir, eu sinto muito, desculpa. Eu provavelmente vou conseguir um acerto para isso, eu não sei, mas... Eu não estou sendo irreverente, eu só estou tentando deixar você saber o quão santo, incrível e surpreendente e o quanto é maravilhoso esse Deus que é tão santo e poderoso e impressionante quando se pode imaginar. Ele diz, eu estou chegando aí. Eu já tive o suficiente, eu estou chegando aí. Ele diz, eu nunca te deixarei nem te desampararei, pois eis que estou convosco todos os dias até os confins da terra. Meu Deus, o que temos? E às vezes estamos tão cegos para o que temos. E nós lutamos, estamos passando por coisas e nós não sabemos se podemos fazer isso até Jesus voltar. Nós precisamos de nosso avanço. Ei, eu consegui. Fiquei tão cansada de fazer tudo errado até que eu disse, Deus, você tem que me ensinar a fazer o que é certo. Amém? Eu tive muitas lutas e fiquei muito frustrada nos primeiros anos de caminhada com Deus. Lutas às quais eu descobri que eu não tenho que tê-las mais. E por isso é bom, às vezes, quando você pode aprender com os erros de outra pessoa. E assim, esta noite eu quero falar com você sobre a intimidade com Deus, porque acredite ou não, o relacionamento mais próximo que você tem é com Deus. E quanto mais profundo é seu relacionamento pessoal com Deus, e pessoal significa que é entre você e Deus, e quanto mais profundo é o seu relacionamento pessoal com Deus, mais o diabo tem medo de você.
Então, eu vou dizer isso de novo. Quanto mais profundo, mais íntimo e mais pessoal, e mais genuíno e mais real o seu relacionamento é com Deus, mais o diabo tem medo de você. Eu não sei realmente se o diabo incomoda muito se nós somos parte de alguma organização, tentamos seguir todas as regras, regulamentos religiosos, não há nenhuma verdadeira ligação do coração, e se somos meio falsos com Deus. E, sabe, eu me lembro de quando há anos atrás, eu cheguei a pensar, eu não vou contar isso para Deus, porque realmente eu não queria falar. E como eu fui tola, ele sabia tudo e tudo o que ele queria. Era que eu me abrisse e falasse com ele sobre tudo o que eu precisava. Eu acredito que as duas chaves para a intimidade com Deus, e eu sei que às vezes, você sabe, homens recuam um pouco com a palavra intimidade, então apenas supere isso. E sabe, Deus quer relacionamento próximo, íntimo, pessoal, amoroso, dinâmico, poderoso e forte com você. Ele quer ser seu amigo. O cristianismo não é sobre uma ida semanal à igreja. E imediatamente temos que superar isso. Você é cristão? Eu vou à igreja? Isso realmente não me diz nada. Você está apaixonado por Jesus? Você está andando em obediência? E por que você vai à igreja de qualquer maneira? Para obter a sua bênção? Estou indo para obter minha bênção, preciso ter a minha bênção. Ou você vai para ser uma bênção, você vai para ter comunhão com outras pessoas, ser instruído na palavra e adorar a Deus com todo o seu coração. Você sabe, eu acho que a igreja não esteja pressionando o mundo como deveria. Há uma escuridão lá fora, pessoal. E é a hora de ligarmos as lâmpadas. Nós somos a luz do mundo, mas muitas pessoas têm se esquecido de ligar a lâmpada. E então nós realmente precisamos, incluindo eu mesma, realmente precisamos desesperadamente ficar mais sérios sobre o que está acontecendo no mundo e em nossas próprias vidas e perceber que vamos estar diante de Deus a qualquer momento para dar conta da nossa vida. E não é nem mesmo sobre céu e inferno, somos salvos pela graça, mas, meu Deus, eu não quero perder tempo. Eu não quero desperdiçar o tempo de Deus. Eu não quero ser alguém que não dá frutos. Eu não quero estar aqui apenas ocupar espaço. Eu não quero passar meu tempo discutindo com Deus sobre coisas tolas. É hora de me submeter a Ele totalmente. Esta é a hora de obedecer. Esta é a hora de começar a ser real nestas coisas e ser verdadeiro com Deus. E eu acredito que duas das principais chaves para um relacionamento próximo e íntimo com Deus, quantos de vocês querem isso? Ok. Acho que as duas chaves são a verdade. Realmente ser verdadeiro com Deus. Não se segure, não tente manter certas áreas em sua vida apenas para você e não deixando Deus entrar nestas áreas. Oh, não, Deus aqui não, menos isso, tudo menos isso. Todas as áreas. Tudo. Jesus disse, todas as coisas que o Pai tem são minhas e todas as coisas que eu tenho pertencem ao Pai. Se você tem pequenas áreas que está segurando, não quer deixar Deus entrar e você pensa, estou indo muito bem nessas áreas, eu não vou deixar ele entrar aqui, você não vai entrar nesta aqui. Não, em tudo. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Então, na verdade, a relação com Deus, a oração, nós a transformamos em algo que realmente não é uma oração, isso deve ser uma obrigação, e oração é simplesmente falar com Deus. E falar com Deus honestamente, como você falaria com um amigo. Não tentando ser um falso, você não tem que mudar a sua voz quando você orar. Oh, Santíssimo Pai Eterno. Eu ouvi as pessoas fazerem isso. É como se você falasse com uma voz e orasse com outra voz, gente. Eu aposto que Deus está apenas pensando, quando é que você vai esperar isso? Eis-me aqui, Deus. Joyce novamente. Verdade é tempo. Se você quer ter intimidade com Deus, vai ter que investir tempo nisso. E eu vou lhe dizer, se não está disposto a fazer isso, então você vai desejar algo em toda a sua vida que você nunca vai ter. E vai faltar sempre alguma coisa, porque se Deus não tem o primeiro lugar na nossa vida, agora escute-me, nós nunca jamais vamos ser realizados.
A verdade é que há um buraco do tamanho de Deus no interior de cada um de nós e nada se encaixa nele, exceto Deus. Nenhuma posição no trabalho vai se encaixar, nenhum namorado ou namorada, nenhum marido, nenhuma mulher, nenhum filho, nenhum amigo, nenhum cargo no trabalho, nenhuma quantidade de dinheiro, nenhuma coisa certa, nada vai preenchê-lo, nada. Só Deus. Tudo o que Deus nos diz é para o nosso benefício. Agora, eu fiquei tão surpresa quando eu descobri que, como crentes, temos poder. Veja, eu fui à igreja há muitos anos e ninguém nunca me disse isso. E assim, portanto, eu vivi uma vida derrotada. Eu era uma pessoa no caminho para o céu, mas não tinha alegria na minha vida. Então, eu desprezava as pessoas. Eu acho que é uma das coisas mais trágicas do mundo ser cristão e ser infeliz. Você ouviu-me? De fato, eu acho que um cristão infeliz é uma tragédia. Eu só não acho que os dois... É exatamente como isso. Não deveria sequer ter dito na mesma frase. Porque tudo a respeito de pertencer a Cristo é ser feliz, nossos pecados são perdoados. E você tem um começo novo em folha, você é uma nova criatura em Cristo, você tem esperança. Isso não é como se tudo apenas... Não significa que não teremos problemas, mas nós temos Deus. As pessoas dizem, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo outro. Bem, ei, graças a Deus você está passando. E você não está preso em algum lugar de onde você não pode sair? Eu costumava dizer, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Um dia o Senhor disse no meu coração, bem, você está passando, Joyce? Graças a Deus estou passando. Graças a Deus não estamos passando ou tentando passar sem Deus em nossa vida. Você pode ter problemas, mas como seria tê-los sem Deus? Isso não seria bom. Amém? E por isso precisamos aprender a ficar muito sérios em nosso relacionamento com Deus. Deus nos oferece o poder, mas esse poder vem através da nossa intimidade com Ele. Passei anos gritando com o diabo, eu gritei e repreendi até que eu perdi a voz e ainda assim eu não obtive qualquer vitória. E um dia Deus apenas realmente tomou conta de mim quando eu estava orando do jeito que eu pensei que era, isto é, gritando. E Ele disse, por que você não vem a mim? Por que você não estuda e vê como Jesus fazia guerra espiritual? Ele não tinha nenhum problema com o diabo. Quando Jesus veio à cidade, ele foi embora. Eu não quero vir a Fênix uma semana antes e gritar com demônios durante toda a semana antes de eu vir pregar. Quando eu entrar, eu quero que o diabo saia. Amém? E... sabe, quando você for para o trabalho, todos os demônios devem se esconder. Quando você coloca os pés no chão de manhã, um demônio deve dizer ao outro, oh meu Deus, ela levantou de novo. Oh não, é ela novamente. Não isto. Oh, o diabo, e o diabo, e o diabo, e o diabo. Nós falamos tanto no diabo. E por isso, se apenas olharmos como Jesus viveu, e o fato de que ele não tinha nenhum problema real com o diabo, ele ganhou todas as batalhas, enfrentou cada tentação, saiu vitorioso. Você começa a aprender algumas lições muito rápido. Eu não vou entrar em tudo isso, essa é uma outra série, mas uma das coisas que você vai encontrar é que ele sempre passou muito tempo com o Pai. Ele sempre passou tempo com Ele. Nós somos fortalecidos em nosso relacionamento com Deus. Eu sei que se eu perguntasse, todos seriam verdadeiros. Quantos de vocês têm dificuldade de passar um tempo de qualidade regularmente, um tempo de comunhão com Deus? Você tem dificuldades em disciplinar-se a si mesmo? Provavelmente quase todas as mãos se ergueriam. E por isso, se o diabo luta conosco tão duramente nisso, por que você acha que é? Sim, por quê? Por que você acha que é? Eu digo às pessoas o tempo todo, eu estou contente que você assistir meu programa na TV de manhã, mas eu não quero que você troque Deus por mim. Você me ouviu? Não pense que porque você assiste um programa na TV, que esse é o seu tempo com Deus. Estou feliz por você ter vindo, espero que você fique aqui toda semana. Eu vou estar aqui domingo de manhã, no culto das 10h45, você pode ir para a igreja, depois voltar e correr para cá de novo. Eu estarei também às 6 da tarde. Você é bem-vindo, mas eu quero que você passe tempo com Deus, eu quero que você se levante pela manhã e eu quero que você busque a Deus antes de vir para cá. Amém? Eu quero que você tome notas. Em seguida, eu quero que você fique com Deus e passe por estas notas. Porque sabe o quê? Nós podemos dar-lhe pedaços do que você precisa para a sua vida.
Você pega um pedaço hoje e um pedaço amanhã, amanhã à noite e no sábado. Alguns vieram para a escola pastoral para obter todos os tipos de pedaços, mas isso é tudo que você vai ter, até que você vá a Deus com isso e diga: eu tenho todo esse grande conhecimento e a palavra, mas eu quero que isso funcione na minha vida. Então, Deus, eu estou trazendo isso para dizer que eu não sou nada sem você, e eu aprecio os dons que você dá às outras pessoas e como elas ministram para nós, mas elas não são você. Eu estou pedindo para você colocar isso na minha vida e fazê-lo funcionar e me dar mais revelação. Não se atreva a apenas ouvir algumas mensagens e ir para casa com plano, achando que você vai mudar o mundo agora porque tem mais informações. Um dos nossos maiores problemas, eu acho, se você quer saber a verdade, é que nós ouvimos muito rápido. E nada disso fica enraizado em nós. Quero dizer, meu Deus, com CDs, rádio e CDs e DVDs e todo esse material disponível, aqui neste país você pode ouvir 20 mensagens diferentes em 5 dias. E certamente entendemos que nenhuma delas se torna muito realidade para nós, porque nós temos que meditar sobre as coisas, temos que estudá-las. Elas têm de descer ao nosso interior. Ouça tudo, mas quando você ouvir algo que é como, cara, isso é tudo que eu preciso, isso vai ser grande na minha vida. Faça anotações sobre isso, e então você precisa fazer um curso universitário sobre isso, e você precisa ir a Deus e dizer: eu preciso fazer um curso sobre isso, eu quero estudar, aprender, eu preciso crescer, eu preciso procurar essas palavras, eu preciso olhar para todas essas escrituras na Bíblia. Não há nada como um estudo pessoal. Não troque o estudo pessoal por apenas alguém que tenha estudado e vem lhe passar uma palavra mastigada. Amém? Deus é grande, Ele tem um grande plano para a sua vida, Ele é o seu parceiro, mas Ele não vai fazer tudo para você. Ele lhe dará a força e a capacidade de fazê-lo, e Ele vai dar a sabedoria para fazê-lo, mas Ele não vai fazer tudo para você. Você terá que se esforçar, terá de perseverar, você vai ter que ser firme, vai ter que se recusar a desistir. Algumas coisas em sua vida que você vai ter que deixar de lado, vai ter que fazer algumas coisas que você não quer fazer, algumas coisas que você gosta, você vai ter que parar de fazer. Mas cada uma delas vai fazê-lo tão feliz mais tarde que você dificilmente será capaz de ficar sem elas. Nenhuma disciplina no presente parece motivo de alegria, mas mais tarde, será que alguém vai começar a se preocupar com mais tarde? Porque sabe o que? O mais tarde vai vir para você, quer você acredite ou não. O tempo não para ninguém, sabia? Aleluia! Efésios 6:10. Vou pegar algumas escrituras e provar a você que Deus lutará suas batalhas se você apenas optar por desenvolver um estreito relacionamento com Ele. Finalmente, fortaleça-se no Senhor. Seja habilitado através de sua união com Ele. A palavra união significa unidade. É outra maneira de falar sobre este profundo, íntimo, próximo e pessoal relacionamento com Deus. Se eu lhe desse uma definição da palavra íntimo, significa estar envolvido, estar consciente de cada detalhe. Deus quer estar envolvido em cada detalhe de nossa vida. Meu Deus, eu me lembro quando Deus me tocou no ano de 1976 e encheu-me com seu Espírito. Ele me tocou de uma maneira tão impressionante. E então tudo sobre Deus se tornou tão real para mim. E você sabe, Deus fala conosco. Como você pode ler a Bíblia e não pensar que Deus fala conosco? Quero dizer, Deus nos conduz, Ele nos guia. Agora, sabe, nós não estamos ouvindo vozes o tempo todo. Eu acho que, bem, quem você pensa que é? Você acha que tem uma linha direta para o céu? Bem, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e a voz de um estranho elas não vão seguir. Se sabemos a palavra, podemos ouvir Deus. Eu sei que isso é verdade, porque quando Deus tocou na minha vida nos anos 70, eu não estava procurando ouvir a Deus, eu nem sabia que alguém pudesse fazer isso. E eu comecei a ouvir de Deus, eu fiquei tão animada, eu não conseguia conter-me. Mas você sabe, o dia em que Deus me tocou foi uma sexta-feira, eu jogava boliche na sexta-feira à noite, num campeonato que eu e David fizemos. Agora escute, eu quero mostrar-lhe como Deus quer ficar íntimo com você.
Seu relacionamento com você não é totalmente sobre coisas espirituais. Deus se preocupa com cada detalhe de sua vida. O supermercado, a limpeza da casa, a troca do óleo, a condução no trânsito, o trocar das fraldas. Estamos falando de intimidade com Deus. Ele quer se envolver em tudo o que diz respeito a você. Você tem que parar de deixá-lo fora pensando que ele não se preocupa com isso. E então eu estava jogando boliche na noite de sexta e eu não estava à procura de uma palavra de Deus sobre o meu boliche? Quero dizer, eu nem sabia que isso era possível. Eu ouvi aqui em meu espírito. Por que você não me pede para ajudar a jogar? Eu pensei, eu não vou fazer isso? Mas veja como eu pensava. Deus, ele está apenas reservado para grandes desastres e coisas espirituais e muito religiosas. Boliche? Daí comecei a ouvir coisas como: por que você não me deixa ajudá-la a domar o cabelo para não ficar tão nervosa? Eu quero dizer, você não tem ideia, por favor me escute, você não tem ideia o quão empolgante será o seu relacionamento com Deus se você simplesmente se abrir. E então simplesmente perceber que Ele está interessado em cada área de sua vida. Por favor, ouça o que eu estou tentando dizer. Se eu pudesse ensinar apenas duas coisas, o que eu não posso, porque tenho que ter novidades para a TV, mas se eu só fosse ministro viajando e pudesse ir ao lugar de igreja para igreja, eu pregaria duas mensagens. Esta é a caminhada em amor. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz, este é o mandamento mais importante: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, toda a tua força. Apaixonadamente você deve amar a Deus com tudo aquilo que você tem. E o segundo é semelhante a ele: amarás o teu próximo como a você mesmo. Nós, igreja, temos trabalho a fazer. Nós temos que colocar algumas coisas em ordem. Esta é a hora de crescer. Amém? Eu estou implorando para você perceber que Deus quer ser envolvido em todas as áreas de sua vida. Pare de tentar excluí-lo das coisas. Não divida a sua vida entre o secular e o sagrado. Saiba que tudo se torna sagrado quando Deus está em você. Ir ao supermercado pode ser tão santo como ir à igreja, se você vai com Deus. Onde quer que você vá, quer dar a alguém uma palavra de encorajamento, você quer colocar um sorriso no rosto de alguém, fazer alguém se sentir melhor, quer prestar atenção às necessidades e quer estar pronto para atendê-las. Vá para fora e seja um espião para Deus. Amém? Você pode ficar tão animado sobre a sua vida que você mal saberá o que fazer. Você vai ter um propósito. Meu objetivo é deixar a minha luz brilhar. Meu propósito é colocar um sorriso no rosto de outra pessoa. E não apenas me levantar de manhã e só ficar nervosa e deprimida porque tudo não está indo do meu jeito e dar a Deus os meus 25 itens que eu quero nesse dia para continuar salva. Talvez você tenha vindo a esta conferência, bem Deus, se eu não ouvir algo neste fim de semana. Se eu não obtiver uma palavra neste fim de semana, Deus, eu acho que eu não posso ir em frente. Bem, você acabou de ter a palavra. Agora, louvado seja Deus, você pode ir em frente. Ame a Deus, ame as pessoas. Amém? E vocês são pessoas, amem a si mesmos. Intimidade, amar totalmente, sem reservas. Uau! Ter em nossos corações em todos os momentos. Estar familiarizado, estar perto, compartilhar as coisas juntos. Amizade. A união das duas partes. Fortaleçam-se no Senhor, seja habilitado através de sua união com Ele. E no seu forte poder, aquela força sem limites que Ele provê. E vistam toda a armadura de Deus, a armadura de um soldado fortemente armado que Deus concede, para que vocês possam ficar firmes contra todas as estratégias e os enganos do diabo. Como seremos capazes de fazer isso? Seja forte no Senhor. Seja habilitado através de
sua unidade e união e companheirismo e relacionamento íntimo com Ele. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, disputando apenas componentes físicos, mas contra os poderes, os espíritos mestres que são os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões sobrenaturais celestes. Deixa eu lhe dizer algo. Há muitas coisas acontecendo no reino invisível que nós esquecemos. Há um reino invisível que é tão real quanto este reino que vemos. E há uma proteção divina, anjos para nós, mas há muita maldade, muito mal e muitas forças demoníacas que querem vir contra nós. E eu vou dizer, é melhor você estar vestido com a armadura da luz e toda vez que você passar tempo com Deus, vista-se de Cristo e vista-se também da luz. E vista esta nova natureza e o diabo não saberá o que fazer com você. A luz que cobre você vai cegar a ele na escuridão em que vive, se você aprender como brilhar. Alguém magoou você? Vá passar tempo com Deus. Não vá fofocar sobre a pessoa e contar 40 amigos que não podem te ajudar em nada. Não estou dizendo que é errado falar com as pessoas. Deus usa as pessoas. Graças a Deus Ele nos usa uns aos outros. Mas exageramos. Corremos para o telefone quando devemos correr para o trono. Você tem que ser seu melhor amigo. Quando você sentir que está ficando desanimado, vá a Deus. Quando estiver com raiva, perdeu o controle, precisa perdoar e não consegue, vá a Deus. Deus lhe dará força, lhe dará energia. Você diz, Deus, eu não vou deixar esse lugar de oração até que você me dê a graça para sair daqui e fazer a sua vontade e tratar as pessoas de maneira que você quer que eu as trate. Você tem que orar. Não tem que haver uma grande coisa espiritual. Você não tem que estar num determinado lugar. Você pode trancar-se no banheiro, no shopping center. Meu marido recebeu o batismo do Espírito Santo quando ele tinha 18 anos, no banheiro, no seu trabalho. O Espírito Santo não tem medo de pinico. Eu não pude resistir. Eu sinto muito, desculpa. Eu provavelmente vou conseguir um acerto para isso, eu não sei, mas... Eu não estou sendo irreverente, eu só estou tentando deixar você saber o quão santo, incrível e surpreendente e o quanto é maravilhoso esse Deus que é tão santo e poderoso e impressionante quando se pode imaginar. Ele diz, eu estou chegando aí. Eu já tive o suficiente, eu estou chegando aí. Ele diz, eu nunca te deixarei nem te desampararei, pois eis que estou convosco todos os dias até os confins da terra. Meu Deus, o que temos? E às vezes estamos tão cegos para o que temos. E nós lutamos, estamos passando por coisas e nós não sabemos se podemos fazer isso até Jesus voltar. Nós precisamos de nosso avanço. Ei, eu consegui. Fiquei tão cansada de fazer tudo errado até que eu disse, Deus, você tem que me ensinar a fazer o que é certo. Amém?
Sunrise paints the asphalt gold. Another day begins, the city's cold. See the janitor with his mop and pail, cleaning up the mess that makes the world inhale. He won't make the headlines, he won't get a parade, but without his hands, shadows would have stayed. He's a steady rhythm, first to clock in, the Huckett hero where the good work can begin. Oh, we chase the spotlights, the glamour and the fame, but the backbone of the world whispers just a name. To the nurses on the graveyard shift, the one who fixes the line, to the farmer turning soil, making everything divine. They are the anchors in the storm, the steady, honest crew, the humble, quiet heroes, making sure the light gets through. Think of the teacher in a classroom small, answering the questions, catching every fall. The mechanic with grease stains beneath the busted hood, saving journeys broken, doing what he should. They don't ask for much, just a fair day's pay. They just show up and keep the wheels turning on their way. They build the bridges that we drive across each night, shining their small lamp to guide us through the fight.